Estou muito feliz com essas crianças, nosso coração se enche de muita alegria. Mateus 24 em diante, eu vou falando, os irmãos acompanhem junto comigo, amém? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentada no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o tempo, em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que ele entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas é das grávidas que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes milagres e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, neste momento irei ministrar a tua santa e poderosa palavra. Palavra essa que traz um temor todo especial ao meu coração, da verdade que sucederá em breve. Eterno Deus, que nós tenhamos a consciência que Tu fala e exorta a quem tem por filho, e Tu tem cada um aqui como filho do Senhor. Fale conosco, Pai, nesta manhã. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Glorifica nosso Senhor por poder sentar. Glória a Deus. Jones, aumenta um pouco o retorno para mim. A grande tribulação. Hoje eu quero falar sobre a grande tribulação. E é um tema um tanto quanto polêmico, um tanto quanto que traz a cada um de nós cristãos, traz um certo receio. Tem alguns cristãos que falam assim: vai falar do Apocalipse, não quero nem saber. Temos visto a novela que tem passado lá na Record, e minha mãe falou: eu estou com medo, estou vendo. O fato é o seguinte: para nós entendermos a grande tribulação, nós temos que compreender o próprio contexto da grande tribulação. Existem 3 linhas de estudo sobre a grande tribulação, que são os pré-tribulacionistas, os meso-tribulacionistas e o pós-tribulacionista. O que quer dizer isso? Em miúdos é o seguinte: parte da igreja crê que a igreja será arrebatada antes do grande
terrível dia da grande tribulação. Parte de estudiosos crê que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. E tem outro grupo de estudiosos que crê que a igreja vai passar pela grande tribulação toda. Pastor, qual é a certa? Difícil falar, porque a Bíblia, ela dá razão para os três, ela dá interpretação para as três. Quanto mais você estuda, mais confuso você fica. Fato é o seguinte, que todos os cristãos não divergem do fato que haverá uma grande tribulação e que haverá a volta iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se o cara nega isso, desculpe a expressão cara, mas se a pessoa nega isso, teólogo, pastor, estudioso nega isso, negou a fé, é herético. A grande tribulação vai acontecer na sua plenitude e nós seremos arrebatados junto com o Senhor. Existe céu, existe inferno, meus irmãos. É verdade isso, não é fantasia. Existe céu, existe inferno. Haverá uma condenação coletiva daqueles que aceitarem o senhorio do anticristo, e haverá a salvação para aqueles que permanecerem firmes até o fim. A nossa posição como igreja, desde então, foi ser pré-tribulacionista. Só que é um problema sério, porque quanto mais estudo, mais confuso eu fico. Perguntaram certa vez para Billy Graham. Sabe quem foi Billy Graham? Foi um dos maiores evangelistas que existiu no mundo. Perguntaram para ele se ele era um desses três. Ele olhou bem para a pessoa e falou assim: olha, o cristão tem que estar preparado para qualquer coisa, seja antes, no meio ou depois. Ele tem que ser crente para viver todos os momentos com Cristo. E a gente tem toda a razão, meus irmãos. E que algo tem me chamado muita atenção, porque no pré-tribulacionismo crê-se que há certo crédito para a gente, o povo de Deus, mas a história não diz isso. A história não diz isso, sabe por quê? Porque muitos dos nossos irmãos morreram a fio de espada. Nero, imperador romano, um dos mais terríveis que existiu, no ano de 65 depois de Cristo, ele, pelo seu vulto, pelo seu ego exacerbado, ele sabe o que ele fez? Ele queria que tivesse muitas construções em Roma que tivesse a assinatura dele. E como não tinha muito espaço, ele colocou fogo na cidade, para que viesse a ser construído depois templos em homenagem a ele. E ele acusou, sabe quem? Os cristãos. Sabe o que aconteceu com os cristãos naquela época? Ele espetou os cristãos no meio das avenidas que existiam em Roma e colocou fogo como tochas vivas. As mulheres cristãs, ele mandou abrir o ventre dessas mulheres, tirar o filho que estava lá dentro, colocar um gato vivo e costurar. Na Síria, em 2015, morreram centenas e centenas de irmãos nossos. A pergunta que se faz: Deus faz acepção de pessoas? Deus faz acepção de pessoas, meu irmão? Não. Os crentes da América do Sul, da América do Norte, é mais importante do que os irmãos lá da África, do que os irmãos da Síria? Diga assim, claro que não. Então isso me deixa uma pulga atrás da orelha, meus irmãos, porque tudo subentende que é bem provável que a igreja passe pela grande tribulação. E aí, pastor Oco? E aí, irmãos? Tem um vídeo de 4 minutinhos que conta a história de uma família a qual o provedor do lar foi morto pelo Estado Islâmico degolado. E a fé dessa esposa é algo que deixa-nos impactados. Então, gostaria que você prestasse bem atenção. Está em inglês, mas está com a legenda. Então, preste atenção, leia. Se você não consegue direito, depois a gente posta lá no grupo da igreja para você ver com cuidado, ok? Preste atenção nesse vídeo. Pode soltar.
Welcome to this edition of Christian World News, everyone. I'm Wendy Griffith. Thanks for joining us. Well, imagine seeing your husband, brother, or father brutally killed by religious fanatics. That's what happened to many families when ISIS executed 21 Egyptian Christians in February. While the horrible video led to worldwide outrage, some families are happy that the martyrs kept their faith. And as Gary Lane found out, they're ready to forgive. I was very proud that my husband stood firm in his faith and that he didn't deny Jesus. That surprising reaction is happening 150 miles south of Cairo, in the village of El Aour. Residents there honor the sacrifice of 21 Egyptians brutally murdered last February by ISIS. Their pictures are prominently displayed in the sanctuary of Virgin Mary Church. 13 attended this church. The martyrs left behind family members, like 23-year-old Mariam Farhat. She became a widow when the militants beheaded her husband Malik Ibrahim in Libya. She first learned of his murder when she saw this now infamous video on local television. We were very sad for the first 2 days, but we hadn't seen the video. When we saw them in the video calling to Jesus, we were very comforted. And that's why Mariam and other families say they are now joyful, not sad. Babawi Alham's brother Samuel was among those killed. We were always praying that God would make them steadfast in their faith. We were very happy with what they said on the video, Jesus Christ, have mercy on us. When we found out they had been killed for being Christian, we were very comforted because these were God's children and He took them. Although Samuel's wife and children now live without a husband and father, his family told CBN News their faith is stronger. They forgive the jihadists and even pray for ISIS. I pray for them that God may open their heart and they may know the truth and know that what they do is wrong and then do the right thing. Jesus told us to forgive every sin, and we forgive them, and we hope that they can come to know Jesus. Christians here in Egypt are encouraged to know they're not alone. Back in the United States, there's a growing movement among Christians there to demonstrate unity and solidarity with those who are suffering for Christ in the Middle East. What we thought was, how could we identify and stand in solidarity with our brothers and sisters in Christ who are being brutalized around the world for their Christian faith? What tangible thing could we do? What practical thing could we do? Immediately, orange jumpsuits came to mind. Mahoney and others launched the #Orange Jumpsuit campaign. The movement has expanded to orange scarves, sweaters, and ribbons. It's to remind our brothers and sisters that we love them and we're standing with them, and to remind decision makers here in America and across the globe, the free nations of the world, we cannot be silent on this issue. Mahoney says the response has been amazing. Non-Christians have joined in as well. A Jewish rabbi to stand in solidarity with persecuted Christians is dyeing his beard orange, which I think is incredible, and I can't wait to see that. Mariam was encouraged after she viewed cell phone photos of Americans wearing orange. May the Lord make their love grow and grow. We are very happy with their love. We don't deserve their love. Mahoney says every 5 minutes around the world a Christian is killed for his faith. People don't understand the kind of barbarism and brutality they are going through. And you know, when I visit persecuted Christians in the Middle East, there's one thing they always ask. It doesn't matter if it's Iraq, Syria, wherever it might be, it's this: please remember us. And wearing orange on the job or at church helps people remember them. I think people need to understand that if we do not act quickly, the public expression of Christianity may be extinguished in the Middle East. As Elie Wiesel, Holocaust survivor and Nobel Peace Prize winner, says, we must always take sides. Silence only helps the oppressor, never the oppressed. Mariam also has a message for others who have suffered or still face danger from ISIS. Don't be sad or cry. God will support us all. He will fulfill His promise that He is the father of the orphans and the widows. Gary Lane, CBN News, Cairo, Egypt. Welcome to this edition of Christian World News, everyone. I'm Wendy Griffith. Thanks for joining us. Well, imagine seeing your husband, brother, or father brutally killed by religious fanatics.
That's what happened to many families when ISIS executed 21 Egyptian Christians in February. While the horrible video led to worldwide outrage, some families are happy that the martyrs kept their faith. As Gary Lane found out, they're ready to forgive. I was very proud that my husband stood firm in his faith and that he didn't deny Jesus. That surprising reaction is happening 150 miles south of Cairo, in the village of El Aour. Residents there honor the sacrifice of 21 Egyptians brutally murdered last February by ISIS. Their pictures are prominently displayed in the sanctuary of Virgin Mary Church. 13 attended this church. Martyrs left behind family members, like 23-year-old Mariam Farhat. She became a widow when the militants beheaded her husband Malik Ibrahim in Libya. She first learned of his murder when she saw this now infamous video on local television. We were very sad for the first 2 days, but we hadn't seen the video. When we saw them in the video calling to Jesus, we were very comforted. And that's why Miriam and other families say they are now joyful, not sad. The Lawi Alham's brother Samuel was among those killed. We were always praying that God would make them steadfast in their faith. We were very happy with what they said on the video, Jesus Christ, have mercy on us. When we found out they had been killed for being Christian, we were very comforted because these were God's children. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Sabe onde eu caio? Aonde o pastor Chiquinho está morando. Isso é uma reportagem de 2015, mas algo que me assustou muito é que a cada 5 horas, não é isso? 5 minutos, um cristão é morto no mundo pela sua fé. Então é assim, como nós vemos em Mateus, nós estamos passando pelo período da gestação. Rumores de guerras, aflições, parte dos filhos, filhos contra os pais, terremotos, maremotos, são sinais que precedem a grande tribulação e a vinda de Cristo. E eu vou pela viés do pré-tribulacionismo, ok? É o que a gente sempre ministrou e eu não vou fugir disso, apesar de deixar claro para os irmãos que eu estou aberto para qualquer um, eu quero ser crente para viver qualquer tempo. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Vamos lá. Então hoje eu estou no status em análise. Amém? Em análise. A vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo número 4. Como a gente vai percorrer bastante, peço que o Eric esteja ágil lá nos dedinhos. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. 1 Tessalonicenses, verso de número 4, de 13 a 18, e diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dormem, que já morreram, Deus nos tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A palavra fala que a vinda do Senhor Jesus será num lapso de tempo, num piscar de olhos. Pisca os olhos aí. Jesus voltou. Diz a palavra que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão com o corpo transformado. E depois nós que estivermos vivos teremos o corpo transformado a encontrar o Senhor Jesus Cristo e nossos irmãos com o Senhor nos ares. Na visão pré-tribulacionista, ao
povo ser arrebatado, inicia-se lá no céu o tribunal de Cristo. 1 Coríntios vai dizer sobre isso, sobre seremos galardoados pelo Senhor, ou perderemos o nosso galardão. É o bema, diz a palavra grega, lugar de recompensa. Aqui na terra inicia-se a grande tribulação. Milhares de pessoas sumiram no mundo inteiro. Aviões desgovernados, muitos carros, acidentes de carros, muitas pessoas que chegaram em casa e seu bebê já não estava, maridos que foram, o marido e ficou, a mulher e assim por diante. Eu brinco, e é uma brincadeira que tem um fundo de verdade, que é o seguinte: do jeito que anda a igreja cristã hoje, se Jesus voltar hoje, domingo que vem tem culto normal. Se Jesus voltar hoje, domingo que vem tem culto normal. É como se não fosse trágico. Os sinais prenunciam a volta do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E nós, como igreja, o que estamos fazendo para isso? Nós, como igreja, estamos sendo prudentes? As virgens prudentes ou as loucas? Inicia-se a grande tribulação. Daniel, capítulo número 9. Não tem a pretensão de ser um estudo escatológico, ok? Eu estudei muitos anos, a gente teria que ter aqui 6 meses de estudo para a gente pesquisar tudo. A minha ideia nesta manhã é ministrar a palavra. Daniel 9, 24 e 27. Existe o estudo sistêmico de escatologia. O que é estudo sistêmico? Você vai pegar várias partes da Bíblia e você vai fazer um estudo sistêmico organizado. Então, a escatologia tem muito em Daniel, você vai ter no Novo Testamento, muito em Apocalipse, e os outros livros da Bíblia têm suas pitadas também. Ok? Daniel ele vai falar sobre um tempo, que é esse tempo da grande tribulação e o período desse tempo. Daniel 9, 24 a 27 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e um novo príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, falando do anticristo. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel, na sua integridade, na sua santidade, no seu compromisso com Deus, ele tem essa revelação da parte de Deus. E nós dizemos que a grande tribulação é a 70ª semana de Daniel. Quer dizer isso, pastor Ocovo? O povo, pela rebeldia dele, toda rebeldia, todo pecado tem a sua consequência. Todo pecado tem a sua consequência. Foi determinado no Antigo Testamento que a terra deveria se descansar depois de 7 anos, que era um ano sabático para a terra. E eles negligenciaram isso. Então Deus instituiu um juízo de 490 anos. E desde a reconstrução por Neemias no templo, até a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém,
se cumpriu 69 semanas. Olha que interessante. São exatamente 173 e 880 dias. Sabe quantos dias deu? Contado da reedificação por Neemias, dos muros do templo até a entrada triunfal do Senhor? Exatamente 173 e 800 dias. Não foi nem um dia mais, nem um dia menos. Se cumpriu as 69 semanas. E ali tem o hiato, que é esse tempo da graça, o tempo que a gente fala de dispensação da igreja. E esse dia, esse hiato parou. Só que tem a última semana, que é a 70ª semana de Daniel, que tem a duração de 7 anos. E Daniel está falando que aparecerá o anticristo. O que é anticristo? É tudo aquilo que é contra Cristo. E esse homem, que seria o Messias de Satanás, ele se levantará nesse período. Sumiu a multidão, sumiu o povo, levanta-se esse grande líder, o caos mundial, entra o anticristo para colocar ordem na bagunça. Ele vai dizer que foi necessário um povo ser levado pelo cosmos, levado pelos ETs, sei lá o que ele vai dizer, mas ele fala assim que esse povo desapareceu para que a paz reinasse na terra. Ele vai usar isso como um grande álibi. E ele vai instituir periodicamente, nesse período dos primeiros 3 anos e meio, uma só religião, uma só moeda. A vida aparentemente vai ficar muito bom. Mas como assim, pastor? Como muita gente vai se esquecer que muita gente sumiu, meus irmãos? Presta atenção. Nós tivemos a semana passada a greve dos caminhoneiros. Tivemos ou não tivemos? Foi ou não foi um caos? Teve pessoas que ficaram, meus irmãos, 7, 8 horas, 24 horas na fila para pôr gasolina. Está aqui em Fernandinho, o pessoal que trabalha com isso, não tinha como, tinha que pôr gasolina. E alguns colocaram gasolina em álcool, que acabou com o carro, né? Mas aquele pavor, aquele transtorno, que será de nós? Minhas irmãs, teve uma mulher que estava com 10 sacos de arroz no carrinho. Aí o repórter foi perguntar para ela, mas não vai faltar para os outros se todo mundo fizer isso? Primeiro a gente tem que pensar na gente. É na gente primeiro. E outros casos que tiveram por aí. Passado já uma semana, está se normalizando. Meu irmão, todo mundo esquece. O ser humano, ele é o ser, quando ele é agraciado com aquilo que ele deseja, ele se esquece de tudo, deu uma amnésia na cabeça dele. O caos mundial, sumiu o povo, e ele vai com aquele argumento sarcástico, diabólico, de falar: olha, agora a paz vai reinar, porque agora as religiões eram motivo de muitas contendas, de muitas guerras. Realmente, Jesus não tem nada a ver com isso, mas a religião é um problema. E ele vai usar isso como álibi para juntar o povo. O povo judeu não está esperando o Messias. Eles não consideram Jesus como um Messias, está esperando o Messias. Será reconstruído o templo. Tem o domo da rocha, onde os muçulmanos hoje tomam conta, mas aquele domo da rocha vai sair e vai ser reconstruído o templo novamente, Salomão. E no lugar do santo vai se assentar quem? Esse anticristo, dizendo que ele é o Messias. E os judeus vão declarar: eis aí o nosso Messias. 3 anos e meio de uma aparente paz. Eu fico imaginando, para aqueles, se caso essa tribulação estiver certa, entre aspas, aqueles que ficarem aqui, sabendo que seu irmão foi, a sua esposa foi, e você ficou porque você não estava com Deus. Você era um praticante da fé, mas não era convertido. Não era convertido. Imagina a aflição. E nos 3 anos e meio vai ser mais ou menos light. Agora, meus queridos,
após os 3 anos e meio, quebra-se a aliança. Os judeus conseguem ter a percepção que aquele não era o Cristo, que ele não era o Messias, mas aquele é o anticristo, e quebra-se a aliança. Quando quebra-se a aliança, se inicia o segundo período da grande tribulação. Nesse primeiro período serão abertos selos, não haverá guerra, não haverá contenda, mas haverá alguns juízos de Deus, alguns terremotos haverá alguns maremotos, haverá algumas catástrofes, mas tudo o anticristo vai manipular. Mas a partir de 3 anos e meio, ele se eleva ainda mais o seu grau de soberba e de liderança, e ele declara guerra aos insurgentes. Quem é os insurgentes? Os crentes, nós. Por que nós? Porque se o pós-tribulação estiver certo, a gente vai estar nessa daí, certo? Vamos morar aqui na igreja. Só que aí, meus queridos, vão saber que na igreja estão os crentes. Ele vai ter que fugir, largar tudo. Maurício vai morar na Cantareira para fazer um bunker, né? Viu, André? Faz bem grandão para caber tudo nós lá. E vamos tocar alimento. Mas nesse instante, meus irmãos, é instituído a marca da besta. Não sabemos como será essa marca da besta. Tudo indica que seja um chip. Tudo indica que seja alguma coisa para controlar. Mas diz lá em Apocalipse que ninguém vai comprar, ninguém vai ir no médico, ninguém vai fazer nada se não tiver a marca da besta. Então você vai querer ir lá no shopping comprar, você vai ter que ter a marca. Você vai começar a passar mal, e está passando mal, precisa correr para o hospital. Quando chegar no hospital, no dinheiro não vai. Seu cartão de crédito não vai resolver nada. Quando você tem que ir no banco, não vai resolver nada. Se você não tiver a marca, você não vai ser atendido. Pensa no povo bravo, é um povo que tem um estômago roncando. É ou não é? Você quer fazer a sua esposa feliz? Deixa ela com o estômago bem cheinho no chocolate. Deixa a sua esposa passando fome, né, Pedro? Né? Minha filha irada. Agora imagine, filhos, nesse tempo, a fome apertando. Tem que racionar comida, porque o que a gente conseguiu foi só isso. Estamos lá no bunker lá do Maurício, só tem uma coxa para 30. E imagine. Só que após esse início de 3 anos final, vai vir o juízo de Deus sobre a terra. E é cada juízo, meu irmão, que nem filme de Hollywood conseguiu fazer igual. Eu vou falar alguns. Dói na alma. E é verdade. Apocalipse. Quem está compreendendo? Pode dar um dizer glória a Deus aí, irmão? Apocalipse, capítulo 8. Quem quiser saber mais, irmão, curso de teologia. Eu vou dar em breve a matéria de escatologia. Bom? Apocalipse 8, verso número 7. Estamos falando das trombetas. Os selos foi na primeira parte. Agora as trombetas, que são os juízos sobre ela. Apocalipse 8, verso 7. Vamos ler o 7, o 8, o 10 e o 12. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimado na terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como uma grande monte ardente em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terra, terça parte das naus, os barcos. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardente como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol,
e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, semelhante à noite. Juízos sucessivos, com pausas, e nessas pausas o anticristo entra como um grande líder falando que esse Deus que se diz carinhoso não pode fazer isso com a humanidade. Ele vai usar isso como um álibi, como um instrumento para alienar mais as pessoas, criar um ódio no coração daqueles que estão seguindo. Porque aqueles que receberem a marca, meus irmãos, eles serão facilmente manipulados. E os cristãos remanescentes vão estar numa situação muito difícil. Juízos, meus irmãos. Além das trombetas, terão as taças também da ira de Deus. Apocalipse 16, verso de número 2. Presta atenção. Apocalipse 16, verso 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que o adorava a sua imagem. A gente não tem noção. Ao estudar um pouco sobre chagas, a Bíblia fala muito sobre a pessoa que tem lepra. A pessoa que tem lepra, ela apodrece viva. Sabia disso? Hoje existe o leprosário aqui em São Paulo, que é um negócio extremamente triste. Então chagas virão sobre esses que estão adorando a besta. Chagas terríveis. É uma das taças. Segundo, mar em sangue, Apocalipse 6:3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar e se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Vamos pegar mais uma aqui. Verso 8, 16:8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. E segue os outros juízes aqui. Presta atenção. Esse juízo que abraçasse os homens com sangue, parece que o sol vai se aproximar da terra. E haverá um calor insuportável aqui, que nem o ar-condicionado dentro do ambiente vai resolver. São juízos. Só que no intervalo desses juízos, o anticristo entra falando que eles têm que resistir, porque o Deus do mal, ele vai inverter as coisas, se findando nos últimos 3 anos e meio. Muitos daqueles judeus se converteram nessa segunda parte. Deus vai levantar 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, para pregar o evangelho nesse período nas nações. E todo mundo vai se ajuntar num lugar chamado Meguido, lá em Israel. E o anticristo vai levantar, junto com o falso profeta, junto com o diabo, o seu pai, levantará um grande exército para lutar contra o povo de Deus remanescente. E findando os 7 anos, povo de Deus encurralado, judeus encurralados, quando a esperança quase está sendo perdida, do alto virá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode glorificar o Senhor. E na visão dispensacionalista, nós vamos estar junto com Jesus, voltando para guerrear naquele momento. Naquele instante, meu irmão, caiu a casa do anticristo, caiu a casa de Satanás e todos aqueles que seguiram. Caiu a casa. Que o monte se repartirá ao meio, virá o Senhor nos ares, bramando como um leão. Diz a palavra que ele virá no cavalo. E diz que nas suas costas está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os seus olhos, como nós louvamos ontem, são como chamas de fogo. Os seus cabelos são brancos como a neve. E quando diz o louvor, vem saltando sobre os montes para animar o povo de Deus. Satanás, falso profeta,
E o anticristo é aprisionado junto com os demônios, é aprisionado durante 1000 anos. Ali se institui, começa o julgamento das nações, a terra é aplainada no seu estado original, há novo céu, aplainada no seu estado original. O milênio, vou ministrar sobre isso outro dia. Nós governaremos o Senhor nessa terra, no milênio do Senhor. Deu para entender um pouco? Aguçou o interesse em conhecer mais? Você tem que estudar, paga o preço estudando, comprar livro, ler, pede orientação, por aí vai. O que nós aprendemos? O que a grande tribulação fala para nós, meus irmãos? Aí, pastor, traz medo. Ih, rapaz, medo. Tem que ter medo, tem que ter temor. Amém? Temor. Primeira coisa que eu aprendo com a grande tribulação: primeiro, que todo pecado tem o seu juízo. Todo pecado tem o seu juízo. Tudo isso vai acontecer pelo pecado, iniquidade. E nós temos vivenciado dias de pecado, não é pecadão, é daqueles pecados gigantes, aonde a inversão de valores tem sido algo terrível, 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 terrível. É o errado se tornando certo e o certo se tornando errado. Ou se um jovem falar assim: olha, eu vou adotar o celibato, a palavra diz que eu tenho que ser virgem. Na sociedade isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Aí nós pegamos Neymar, que é um camarada que hoje é conhecido no mundo inteiro, que se diz crente, só que ele está com uma campanha publicitária junto com a sua marquezinha, os dois de roupa íntima, postando uma campanha do CIA, roupa íntima. Eles estão se guardando um pouco, irmão? Tá nada. Qual que é a imagem que está dizendo para os jovens? Se o Neymar, que é crente, pode ter uma vida sexual antes do casamento, eu também posso. Pecado, meu irmão, iniquidade. É pecado, filhos, é pecado. Todo pecado tem juízo. A pessoa tem pecado de estimação. Esse meu pecado de estimação, eu gosto tanto dele. Deixa Jesus cortar onde você vai ficar. Ou se vou morrer hoje, para onde vai? Segundo, eu aprendo: somente vai resistir até o fim quem for convertido. Somente, meu irmão, somente vai conseguir até o fim quem for convertido. Se o camarada não se converter, não consegue resistir. E se nós passarmos pela grande tribulação, meu irmão, que vai ter de crente dobrando os joelhinhos ao anticristo. Agora eu estou bem, agora eu posso ir no shopping e comprar tudo que eu quero. Maravilha. Hoje a gente vive a superficialidade do Evangelho, meus irmãos. Hoje é muito bom. Se Deus dá pra gente tudo, a gente está feliz. Se Deus não dá nada, a gente fica bravo. E se o pastor chama a atenção como não deve, se chamar, eu vou embora, porque onde já se viu. Se alguma coisa acontece numa congregação ou tal, eu abandono Jesus e todo mundo junto. Hoje a gente não consegue ser resiliente na fé. Então eu aprendo, segunda coisa, com a grande tribulação: quem permanecer firme até o fim será. É até o fim. É até o fim da vida. Aceitar o senhorio de Jesus Cristo é aceitar o senhorio do Senhor até a morte, para ver a eternidade com Ele. Terceira coisa, pergunta que eu me faço: se a grande tribulação começar hoje e eu não for arrebatado, eu tiver que passar por ela, como vai ser com a fé que você tem hoje? Com a fé que eu tenho hoje, o compromisso que eu tenho com o reino hoje? Ou a gente vai fazer aquela simples oração: Senhor, tarde em acontecer isso, porque se for hoje eu estou perdido. Eu estou perdida. Quarto que eu aprendo: o dia da conversão se chama hoje. É hoje, não é para amanhã, não deixa para amanhã.
Ah, pastor, mas eu acho que não vou passar por isso. Pode ser que você morra antes, pode ser que nós morramos antes. Ok? Mas como a gente não sabe o dia que a gente vai morrer, então o dia da conversão se chama hoje. Hoje, meus queridos, não brinca com o diabo, não brinca com o pecado, não brinca. Juízo de Deus, juízo. É um juízo, juízo. Ó, da mão de Satanás eu te livro, da mão dos homens eu te livro, mas da mão de Deus ninguém te livra. Presta atenção, não brinca com Deus, não brinca com Deus. Nós temos essa chamada eclesiástica para trabalhar, seja na casa de oração, esse empenho no reino de Deus. E todos nós temos um chamado. Não trate esse chamado como um secundário na sua vida, como uma terceira opção. Eu descobri hoje que a palavra prioridade, não existe o plural de prioridade, existe prioridades, existe prioridade. Existe uma prioridade, você tem essa prioridade, vai para outra prioridade. A prioridade para aqueles que servem ao Senhor é o reino de Deus, é o compromisso com Deus. E por último, eu compreendo que os sinais já estão aí. Maremotos, terremotos têm acontecido em vários lugares. Muitos anticristos, muito antes, o espírito do anticristo já está no nosso mundo há muito tempo, tem se aflorado cada vez mais. Quantos líderes religiosos que são anticristo, que estão ministrando o evangelho, como Paulo fala para Timóteo, toma cuidado, expressamente toma cuidado, nos últimos dias se apostarão uns da fé, dando ouvidos a doutrina de demônios. Nós temos vivido isso, meus irmãos. Se a gente não guardar o nosso coração, se a gente não guardar a nossa comunidade, a gente se perde. Tem uma igreja na qual eu fiz parte durante um tempo, o John também fez. E a igreja estava indo até por um caminho legal, até o dia que começou os movimentos do esse que te digo, de pastor de lá, pastor de cá, e aquele movimento, e aquela noite que conseguiu tirar 8, 10 mil reais de oferta, e revelando, e aquele revelamento, aquela revelação, aquele negócio, ali eu já tive a percepção que Deus não estava naquilo. Passado mais de 10 anos da minha saída, não existe mais igreja. Aonde está o bispo tal? Acabou a igreja. Ele está cultuando numa garagem, acabou tudo. Perdeu tudo. Desmontou tudo quebrado. Espírito, doutrina de demônios. E se a gente não guardar o nosso coração, a gente cai. O espírito do anticristo, ele tem a perspicácia de armar contenda entre irmãos, divisão, irmãos. Se a gente não tiver o ensinamento espiritual, a gente se perde. Se coloquem em pé, vocês. Meus irmãos, eu não posso servir a Deus com medo do inferno. Não posso. Mas que dá medo, para não ficar firme com o Senhor. Mas você tem que ficar firme com medo, você tem que ficar firme porque você ama a Deus. O que vai fazer a diferença no final é a sua motivação interna. Por que você adorou a Deus? Porque você fez tudo para o reino dele. O tribunal de Cristo será um dia muito especial, porque vai ser um dia onde vai ser provado as nossas obras. E as nossas obras não podem ser comparadas a feno, palha, a madeira ou pedras preciosas. O pastor Toninho, uma obra de toda a nossa vida para o reino, será provada nesse grande dia. E nossas obras podem ser comparadas com isso. E pode ser que uma obra de vida inteira queime, com fogo queima a palha. Sabe por quê? Porque se a nossa motivação não for o amor, de nada vale. Se a motivação me pastorear, eu tiver um ego inflado, porque eu quero ser mais do que os outros e me engrandecer, já recebi a minha paga. Se você demonstra que receber oferta dizima muito, e por causa da sua oferta, seu dízimo é que a igreja é tão bela, ou que tal família foi abençoada por causa de você, se isso estiver dentro do seu coração como lugar de soberba, o trabalho da sua vida será queimado.
Tudo é amor, meus irmãos, tudo é por amor. O reino é o reino de amor e justiça, amor e justiça, amor e justiça. É ser justo e ter amor, é justo e amor é esse. Esse resume todos os. A gente fala, né? O que tem que fazer para ser salvo? Querer obedecer e permanecer, crer no Senhor Jesus Cristo como único Salvador, obedecer os seus maiores mandamentos, que são, resumem em dois: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo a ti mesmo, e ir até o fim. Feche os olhos. Os irmãos que estão em casa, feche seus olhos. Eterno Deus, nesta manhã nós ouvimos a Tua palavra. Palavra essa que vai no profundo da nossa alma, da compreensão de juízo, da compreensão na consciência que nós podemos passar por essa grande tribulação. E hoje, se vir hoje, se começar hoje, será que eu tornarei fiel, Senhor? Serei fiel, Senhor? Então, Pai, nos perdoa, Pai. Pode falar com o Senhor? Perdoa, Pai amado. Se na caminhada dessa vida eu tenho sido relapso, se na caminhada dessa vida eu tenho me tornado pessoas mais amantes do mundo do que amantes do Senhor, se eu tenho me tornado mais adorador de Mamon do que o Senhor, Pai, perdoa-se, perdoa. E que nessa manhã, meu Pai querido, o Senhor possa me dar esse amor, Senhor, o primeiro amor. Que nessa manhã o Senhor possa me dar essa consciência de temor, e o Teu nome há de ser glorificado. Renova nessa manhã os talentos dos Seus filhos aqui, Pai. Levanta, meu Pai querido, como mensageiros do Evangelho. O tempo ruge, Senhor, e devemos anunciar o Teu reino. Que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir bem forte o Senhor. Glória a Deus.